Muito bem, pessoal. Então, oficialmente, boa tarde a todos, todas. Obrigado pela presença de vocês na nossa aula. Já iniciei a nossa gravação. Então, eu vou começar a dar alguns avisos aqui e já passo a palavra para você, Andrine, fazer sua pergunta. Pode ser? Sim, prof. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar vocês é da avaliação do docente pelo discente. Então, esse período, nós estamos retomando a avaliação do docente pelo discente, então é uma avaliação nova, novas questões foram colocadas aí na avaliação, voltadas para o ensino remoto, então, estamos construindo um novo processo de avaliação do docente pelo discente. Então, a participação dos alunos, principalmente agora nesse formato remoto, é muito importante para que a gente construa um bom mecanismo de avaliação, certo? Então, peço a vocês que participem. Então, a avaliação foi aberta no dia 4 e vai até o dia 22 de agosto, certo? Então, por favor, avaliem os professores de vocês. Se vocês tiverem os seus colegas, alertem os seus colegas para que eles possam participar também, ainda mais vocês que já estão mais na etapa final do curso, né? A gente conta muito com a ajuda de vocês, que já conhecem mais a dinâmica da universidade, para a gente divulgar essas informações. Então, aí nos grupos WhatsApp, Telegram de vocês aí, grupos de conversas, vocês puderem disseminar esta informação para que a maioria dos nossos estudantes possam participar, né? É bastante importante para a gente nesse momento. E até agora, né, o que a gente já teve de contribuição de participação, a estatística está bem baixa. Então, a gente precisa melhorar essa participação de vocês, ok? Então, participem, deixem seus comentários. É só com base nessa avaliação que a gente consegue criar estratégias, elaborar estratégias para a gente tentar melhorar tanto o ensino remoto, até a qualidade das nossas aulas mesmo, tá? Então, por favor, participem. Então, na última, só para alertar vocês, né, na última reunião do COGEP, na sexta-feira passada, o calendário não foi nem votado, então vamos ter o calendário acadêmico conforme anunciado no começo do ano, então a gente vai ter mais um semestre, começando aí em setembro, terminando em dezembro, então vai ser mais um semestre curto, então é muito importante que vocês deixem as percepções de vocês aí na avaliação do docente pelo discente, certo? Participem e ajudem a gente a divulgar essa informação aí para que a maioria dos alunos possam participar também. Pessoal, semana que vem nós vamos ter a nossa prova, certo? De acordo com o nosso planejamento, a gente tem a nossa provinha. E então, só queria combinar com vocês aí, então a prova vai ser no horário da aula. Imaginei, Andrine, que fosse sobre isso. Então, vamos combinar aqui algumas coisas. Então, a prova vai ser no horário da aula, ela vai iniciar às 13h50 e vai até 16h40, então nós vamos usar o período das nossas 4 aulas, tá, para fazer a prova, vocês vão ter todo esse período aí para fazer a prova. Às 13h50, pessoal, eu vou abrir essa nossa sala de aula aqui, tá, e vou ficar disponível na primeira hora aula, disponível para tirar dúvidas que eventualmente vocês possam ter das questões que vocês vão receber, certo? Então, durante a primeira hora aula, eu vou estar aqui, acabou a primeira hora aula, eu vou fechar a sala. Então, não vou ficar durante todo o período de prova disponível, tá? É só durante o primeiro período aí da prova. Então, pessoal, vocês vão fazer a prova no Moodle, vão enviar os arquivos pelo Moodle, o período é o período da nossa aula. Aqueles que não puderem participar por trabalho ou qualquer outro motivo aí que prevê segunda chamada, façam o pedido de segunda chamada o mais breve possível, porque nós já estamos em fins aí de terminar o calendário, né? Então a gente precisa agendar a prova de segunda chamada o mais breve possível. O conteúdo para essa prova, pessoal, que vocês vão precisar estudar
é da aula 10 à aula 14, que é a aula de hoje, certo? Então, vou cobrar de vocês da prova da aula 10 até a aula 14, que é toda essa parte de tratamento de efluente líquido, que é essa parte de dimensionamento, certo? Que mais da prova? Acho que era isso. Andrine, quer fazer sua pergunta? Oi, prof. Prof, é que, assim, essa semana a gente vai ter 2 provas com o professor Vilmar. E daí eu ia ver contigo se teria alteração da data da prova, trocar as atividades do pré-teste para antes e fazer a tua prova na data do pré-teste, no dia 30. Mas como agora a prof falou que vai ser só da aula 10 a 14, eu acho que não vai ter problema. Então a gente Isso. consegue dar uma esforçada aí. Então, até a minha proposta de fazer isso é porque, como eu tenho as disciplinas de fenômenos e aí vai ter a prova no final, para eu conseguir me organizar para corrigir, é melhor que essa turma faça a prova antes, para que depois eu termine e consiga fechar as notas da turma de fenômenos. Por isso aí que está invertido, tá? Mas não é tanto conteúdo, é só essa parte de dimensionamento mesmo, da aula 10 à aula 14. Quando o prof falou da 10 e 14, me deu um alívio, porque, prof, eu não comecei a estudar ainda. Não, eu imaginei isso, então, tanto que a parte ali de resíduos sólidos, a gente já fez uma avaliação que foi o júri simulado, né? Então, a ideia não é cobrar tudo de novo aqui de vocês na prova, tá? É só a parte de dimensionamento mesmo. Tranquilo, obrigada, prof. Imagina. Combinado, então? Alguém quer fazer mais alguma pergunta referente à dinâmica da prova? Então, vão ser exercícios de dimensionamento, tá, pessoal? Prof, mais ou menos quantas questões você pretende colocar? 2 ou 3. Beleza. É porque as questões são bem extensas, né? Mas serão 2 ou 3 questões, por aí. Muito bem, pessoal. Então, podemos iniciar o nosso conteúdo dessa semana? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, o conteúdo da aula dessa semana é a gente fazer o dimensionamento de um reator anaeróbio, com fluxo ascendente, com manto de lodo, que é essa aula 14. Então, se vocês observarem a aula 14, não foi colocado aí nenhuma videoaula gravada, porque basicamente nós vamos fazer esse dimensionamento já com base nas equações que a gente tem dos balanços de massa que a gente trabalhou lá na aula passada, referente ao balanço aeróbio. Então, o balanço de massa é semelhante, é o mesmo. Então, a gente vai até poder visualizar aqui algumas coisas que são semelhantes e o que é diferente, né, que eu quero salientar com vocês aí na aula de hoje, tá? Então, basicamente, além da gente estar trabalhando agora um reator anaeróbio, né, então, por exemplo, requerimento de oxigênio a gente não vai precisar calcular, mas as equações que a gente obteve para balanço de substrato, balanço de biomassa, aí as equações de produção de lodo, tudo isso, todos esses balanços, a gente vai aproveitar aqui, tá? Então, só para a gente ter ideia, eu trouxe a figurinha que está lá na aula 14, que é o reator. Então, algumas características aí para a gente falar desse reator anaeróbio com manto de lodo. Então, basicamente, o tratamento anaeróbio, pessoal, ele permite uma carga orgânica muito mais elevada do que o indicado para utilizar com micro-organismos aeróbios, reatores aeróbios. Então, ele permite uma carga orgânica maior, apesar de que a eficiência de tratamento geralmente é maior para reatores aeróbios do que para reatores anaeróbios, tá? Claro que isso, pessoal, falando de maneira geral, e isso tudo vai depender muito da característica, da caracterização que é feita do teu efluente, né? Tem uma série de coisas que pode prejudicar o tratamento biológico, como, por exemplo, a presença de compostos que são tóxicos aos micro-organismos, né? Então, se você tem uma carga orgânica de um composto orgânico, por exemplo,
um fármaco, né, ou um herbicida, por exemplo, característico desse efluente, se você não fizer um pré-tratamento, isso pode ser tóxico e diminuir a eficiência do tratamento biológico, né? Então, é preciso fazer toda uma adaptação dos micro-organismos a esse composto que pode ser tóxico. Então, claro que esses comentários que a gente faz é de maneira geral, tá? O tempo de retenção de sólidos geralmente é maior no reator anaeróbio, então isso é uma característica que a gente vai poder perceber também. E outra coisa importante, pessoal, é que os micro-organismos anaeróbios, eles são mais sensíveis à temperatura, a pH. Então, o controle de pH e temperatura no reator é bastante importante, tá? Tanto que nós vamos precisar calcular nesse exercício de hoje, de dimensionamento, qual é a alcalinidade requerida para esse reator, tá? Porque os micro-organismos passam a ser mais sensíveis à temperatura, a pH, e à temperatura também, né? Os coeficientes cinéticos que a gente vai precisar vão ser basicamente os mesmos que a gente viu na aula passada, porque os balanços, a origem do balanço, né, de massa é o mesmo, tá? Outra coisa importante que a gente vai identificar aqui no reator anaeróbio é a característica de produção de gás, né? Então, quando a gente fala de reator anaeróbio, eu vou ter um biogás que vai ser produzido. Esse biogás, grande parte vai ser CO2 e metano. E, obviamente, o metano pode ser recuperado para geração de energia, tá? Posso ter formação de outros gases? Pode. Então, por exemplo, se você tiver muito enxofre, no teu efluente, você pode produzir gás sulfídrico, né? Então, também isso vai sair lá junto do biogás, né? Então, vai depender, obviamente, das características do teu efluente. Mas, geralmente, o que a gente vai ter aí se a gente estiver falando principalmente de esgoto, né? Vai ser CO2 e metano, então esse gás precisa ser recolhido, precisa passar por um tratamento, uma separação, né? O metano vai ser direcionado para geração de energia, por exemplo, né? Então, a coleta de gás e o cálculo de gás, a quantidade de energia que esse gás pode gerar, é um dos parâmetros de dimensionamento que a gente vai calcular aqui também, certo? Então, o que influencia muito nesse tipo de reator? A carga orgânica e as condições de pH e temperatura que a gente vai precisar conferir bastante, tá? Durante todo o nosso exercício aí, a gente vai levar bastante em consideração. Então, as equações, claro que algumas eu vou trazer novas aqui para vocês, mas com relação a balanço de massa, são as reações que a gente já viu na nossa aula 13, né? Se eu não estou enganada, aula 13, certo? Então, vamos lá, vou ler o enunciado aqui. Tem aí uma série de características que ele nos fornece, os parâmetros cinéticos, enfim, e nós vamos resolver o que ele pede. Então, diz lá, dimensione um reator, o ASB, ou reator anaeróbio com fluxo ascendente com manto de lodo, basicamente é isso que significa, para o tratamento de efluente de uma indústria de produção de açúcar, cujas características são apresentadas a seguir, para obter uma eficiência de remoção de DQO de 90%. Então, a gente já conhece, nesse exercício, a gente conhece qual é a eficiência do tratamento. Opa. Deixa eu colocar aqui. Vamos deixar riscadinho para a gente voltar e sempre lembrar onde está a nossa eficiência. Então, quais são as características, os parâmetros? Ele dá a vazão, 500 metros cúbicos por dia. Ele dá a DQO, ou seja, o nosso substrato, né, inicial. Então, digamos que seria o nosso afluente, né, que é o que vai entrar aqui, ó, no nosso reator. Ele usa afluente para entrada e o efluente é o que sai tratado,
ok? Então, essas são as características do nosso afluente. Então, o nosso substrato inicial é a DQO, 12 mil gramas por metro cúbico, ou 12 quilogramas por metro cúbico. É uma carga orgânica bastante alta, característica desse tipo de indústria, né, de produção de açúcar. Sólidos suspensos totais. Então, lembra lá para o finalzinho, a gente vai precisar desse valor aí, 600 gramas por metro cúbico. Ele também dá os sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis. Lembra que a gente já falou, a gente trabalhou com eles na aula passada também. Então, 500 gramas por metro cúbico. Então, no efluente inicial, eu já tenho uma dada característica de sólidos suspensos voláteis não biodegradável. Ele dá alcalinidade, então, inicialmente, esse efluente já contém uma certa alcalinidade em termos de carbonato de cálcio, que é 500 gramas por metro cúbico. Depois, lá no final, a gente vai ver se essa alcalinidade é suficiente ou se a gente vai precisar fornecer alguma coisa ainda para regularizar a alcalinidade. E a temperatura de operação é de 25 graus Celsius. Então, o que ele dá de dados? Tá? Então, nós temos a nossa síntese, que é o Y, lembra? Então, a nossa síntese, 0,08 gramas de sólidos suspensos voláteis por grama de DQO. O nosso termo de decaimento endógeno, que é o B, que é 0,03 gramas de sólidos suspensos voláteis por grama de suspensos voláteis por dia. Nós temos o FD, que é aquela fração de biomassa que permanece como resíduo celular, então, que é 0,10 gramas de suspensos voláteis por grama de biomassa perdida. Daí aqui parece algumas coisas diferentes. Olha que ele dá. Produção de metano a 0 graus. Então, o que ele me diz? Que cada grama de DQO vai ser transformada em 0,35 litros de metano. Isso a 0 graus. Então, pela nossa eficiência, a gente sabe quanto de DQO vai ser removido, então a gente vai ter condições de calcular qual vai ser o volume gerado de metano a 0 graus, e depois a gente corrige para a nossa temperatura, que é de 25. Aí ele dá também a quantidade de energia que cada metro cúbico de metano produz, então cada metro cúbico de metano vai produzir 38.846 quilojoules de energia, isso a 0 grau, então a gente também faz a correção com a temperatura. A porcentagem de metano na fase gasosa é 65%. Então, o que nós vamos considerar? Que nós temos geração de metano e CO2. CO2 sempre vai ser gerado. Então, se 65% é metano, o restante é CO2. Então, 35% aí vai ser CO2, certo? Até porque ele inicialmente não falou nada sobre outros gases que vão ser gerados, sobre característica de enxofre, por exemplo, como o exemplo que eu dei, né, no começo da aula. Então, vai ser gerado metano e CO2. A altura do reator para o volume de processo é 8 metros. Essa não é a altura total do reator, tá, pessoal? Se a gente olhar o nosso reatorzinho aqui do lado, então a gente tem a parte aqui do manto de lodo, aqui embaixo, né, daqui para baixo. Aí a gente vai ter uma parte aqui para cima, que vai ser a região do clarificado, que a gente chama, e a parte mais acima aqui, nós temos a coleta do biogás, certo? Então, se a gente for pegar a altura total, a gente tem que somar todas essas partes do reator. Então, 8 metros é apenas a altura aqui que a gente fala de processo, certo? Onde ocorre a biodegradação. Ele dá a altura da região clarificada, acima do manto de lodo, que é de 0,5 metro, e a altura do separador de gás sólido, que é de 2,5 metros, certo? Então, somando tudo isso aqui, eu vou ter a altura do meu reator. Ele dá a relação entre comprimento e largura do reator. Então, comprimento
por largura é igual a 2, então eu posso dizer que o meu comprimento vai ser 2 vezes a largura. Então, na hora de a gente achar a dimensão do nosso reator, a gente vai precisar disso. Ele dá a velocidade ascendente máxima, que é de 1 metro por hora, então é um reator de fluxo ascendente, então ele dá essa velocidade. Então, por que que essa velocidade é importante? Na verdade, vai ser importante para a gente calcular o volume do reator. Mas o volume do reator a gente vai ter duas formas de calcular. Uma forma é utilizando a velocidade e relacionar com a área, né? Aí eu consigo calcular o volume do reator. E outra coisa importante, pessoal, é a carga orgânica. Então, se a minha carga orgânica é muito elevada, eu vou usar esta carga orgânica para calcular o volume do meu reator, e não a velocidade ascendente. A gente vai ver isso aí na hora que a gente for calcular, comparar os dois volumes, nós vamos calcular os dois volumes e vamos comparar, tá? Então, uma coisa é o volume de processo, e outra coisa é o volume que a gente calcula com base na velocidade ascendente, né? E ele dá a concentração média de sólidos no volume de processo, que é a nossa biomassa no reator, né? É o nosso X no reator, que é de 30 quilogramas de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico. E aí, o que ele pede para a gente tá aí: volume do processo do reator, tempo de detenção hidráulico, as dimensões, o tempo de retenção de sólidos, produção de lodo, volume de lodo em excesso, produção de metano, total de gás, energia e alcalinidade, certo? Além disso, ele continua enunciado aqui, ó, e ele diz, essa informação é bem importante. O efluente é predominantemente constituído de carboidratos solúveis. Isso é uma informação bem relevante. Já vou mostrar aqui por quê. E a formação de um lodo granular é esperada. Ok. Então, admita que a concentração de sólidos suspensos voláteis no efluente, ou seja, lá na saída, então a minha concentração de biomassa no efluente depois de tratado é esse 120 gramas por metro cúbico, certo? Então tá aí todas as informações que a gente tem no nosso exercício, certo? Então vamos calcular tudo isso aqui que ele pede, esses itens de 1 a 10 aqui, né? Considerando esse tipo de reator. Então, esse gráfico, essa tabelinha, nós já vamos usar, eu já volto aí para ela, para a gente utilizar. Então, vai ser importante como dado, né? A gente vai precisar de dado dessa tabela e desse gráfico. No momento oportuno, a gente retoma. Então, o primeiro exercício ali que ele pede é o volume de processo. Então, como eu falei para vocês, uma das primeiras formas da gente calcular o volume do reator é com base na velocidade ascendente. Então, basicamente, o que que a gente vai usar? Primeiro, a gente precisa identificar a área. Então, a área, se eu tenho a vazão do efluente, vazão por velocidade, que foi dada, a velocidade ascendente, eu consigo calcular a área da seção transversal, né? Então, a área perpendicular a esta velocidade aqui, então, a área transversal do reator. E depois o volume vai ser a altura do reator vezes a área, né? Outra coisa importante que a gente pode perceber desse reator, pessoal, é que ele não é um reator cilíndrico, né? Porque perceba que ele deu aqui a relação entre comprimento e largura do reator. Então, ele é retangular, né? Ele não vai ser cilíndrico. Isso é uma informação importante aqui que a gente consegue tirar dos nossos dados, tá? Então, rapidamente aqui a área. A nossa vazão é 500 metros cúbicos por dia, e a velocidade é 1 metro
por hora, certo? A gente precisa converter, então eu vou converter aqui em cima o meu dia para hora. Então, considerando que um dia tem 24 horas, né, para eu poder cortar aí a minha unidade, né? Vou cortar metro com metro cúbico, e aí eu consigo a minha área transversal. Essa continha aqui vai dar. Eu não fiz o cálculo só da área. Opa! Não, tá certo. A área, vazão. Calculei a área, sim, em algum lugar. Deixa eu ver se eu tenho resultado. Ah, eu coloquei tudo direto na equação da velocidade. Então, ó, vamos substituir essa equação direto na velocidade, aí a gente não precisa fazer continha mais. Então, aqui, ó, a nossa velocidade com base, o nosso volume, perdão, com base na velocidade ascendente, é a altura do reator, que é 8 metros, vezes a área transversal, que vai ser vazão por velocidade. 500 metros cúbicos por dia, sendo que um dia tem 24 horas. Tudo isso dividido pela velocidade, que é 1 metro por hora. Deixa eu só conferir os dados, se é isso mesmo, velocidade 1 metro por hora. A altura do reator, 8 metros. Então, como ele quer o volume de processo, certo? Então, a gente está usando a altura do reator de processo para esse cálculo aqui, tá, pessoal? E a vazão é 500 metros cúbicos por dia. Então, alguém aí já fez o cálculo desse volume. Então, isso a área, né, Fátima? Então, considerando o volume, vai dar 166,7 metros cúbicos. Perfeito. Muito bem. Então, esse seria o volume do nosso reator se a gente considerasse esta velocidade ascendente. Mas como a gente tem uma carga orgânica bastante grande, que era lá 12 quilogramas por metro cúbico, então a gente também tem como calcular o volume com base na carga orgânica aplicada. Por quê? Como eu tenho maior carga orgânica, o meu tempo de retenção de sólidos vai ser maior. Então, possivelmente eu vou precisar ter um volume maior para dar conta do tratamento de toda essa carga orgânica. Então, para eu calcular o volume de processo controlado pela carga orgânica, então esse COA aqui que aparece, o volume COA, é a carga orgânica aplicada. Então, se a gente pegar a vazão vezes o nosso substrato inicial, que é aquela DQO inicial, dividido pela carga orgânica aplicada, a gente vai calcular o volume com base na carga orgânica aplicada. Então, como calcular, identificar qual é essa carga orgânica aplicada? Então, primeiro, a carga orgânica é a função da temperatura. Cuidado para não confundir carga orgânica aplicada com DQO, como substrato. Então, aquela informação que ele dá da DQO inicial é o nosso substrato. Agora, a carga orgânica aplicada, nós vamos obter ela em função da temperatura, utilizando este gráfico aqui que eu apresento para vocês. Está lá na nossa aulinha 14, só trouxe ele para cá. Então, o que ele diz? Esse gráfico nos dá qual é a carga orgânica em quilograma de DQO por metro cúbico dia em função da temperatura. Então, ele apresenta 3 linhas aqui. Uma para DQO altamente solúvel, outra para quando eu tenho uma DQO particulada de menos de 10%, e outra quando a minha DQO particulada é maior, de 30% a 40% de DQO particulada. Então, pessoal, lembra, falei isso na semana passada, quando a gente tem DQO particulada, então primeiro vai ter que acontecer uma reação de hidrólise para que ela seja disponibilizada para os micro-organismos realizarem a decomposição, certo? Então,
o problema quando a gente tem DQO particulada é esse, né? Então, quanto mais solúvel for a DQO, melhor vai ser a minha degradação. Então, lembra que aqui em cima eu sinalizei no enunciado que o efluente, lá o enunciado diz que o efluente é predominantemente constituído de carboidratos solúveis, certo? Então, a gente vai usar essa informação para calcular, para obter a nossa carga orgânica em função da temperatura. Então, como os carboidratos estão mais disponíveis, são solúveis, então a gente vai usar essa linha da DQO altamente solúvel. Então, a gente pega aqui na temperatura de 25, a gente fez uma linha aqui, subiu até a linha do gráfico da DQO altamente solúvel e foi para a nossa direção Y para a gente encontrar aqui a nossa carga orgânica. Então, aqui essa carga orgânica vai dar aproximadamente, carga orgânica aplicada, vai dar aproximadamente 8 quilogramas de DQO, a unidade está ali, né? Por metro cúbico dia. Então, é essa carga orgânica ali, tá aqui, né? Essa carga orgânica que a gente vai usar para calcular o volume de processo do reator controlado pela carga orgânica. Então, vamos voltar lá. Então, até aproveitei, pessoal, já deixei algumas coisas escritas aqui para facilitar a nossa aula, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu vou tentar passar, então, esse arquivo para PDF para deixar lá na nossa aulinha também, ok? Se eu me esquecer, por favor, me mandem e-mail, me lembrem, mas eu vou tentar me lembrar de fazer isso logo depois que a aula acabar, tá? Certo, então vamos calcular esse nosso volume com base na carga orgânica. Então, a vazão é 500 metros cúbicos por dia. A nossa DQO inicial é 12.000 gramas por metro cúbico. Eu já vou colocar em quilograma, porque a carga orgânica está em quilograma. Então, 12 quilogramas por metro cúbico, dividido pela carga orgânica, que é 8 quilogramas de DQO por metro cúbico dia. Então, esse metro cúbico vai cortar com esse metro, cortar ali, dia com dia, quilograma de DQO com quilograma de DQO, vai sobrar metro cúbico. Então, o nosso volume com base na carga orgânica vai dar 750 metros cúbicos. Então, percebam, pessoal, que a carga orgânica aplicada vai controlar, então, controla o volume de processo, tá? Então, se a gente comparar o nosso volume calculado agora com base na carga orgânica, foi bem maior que o volume calculado com base na velocidade ascendente, tá? Então, o volume do nosso reator, sempre que aparecer volume nos nossos cálculos daqui para frente, nós vamos usar esse volume aqui com base na carga orgânica aplicada. Joia? Até aqui, beleza? Muito bem, então vamos para o tempo de detenção hidráulico, que é simples, né? Já que a gente já tem o volume, pessoal. Volume por vazão me dá o tempo de detenção hidráulica. Então, lembrando que o tempo de detenção hidráulico é o tempo que o efluente permanece no reator, e o tempo de retenção de sólidos é o tempo que os sólidos vão permanecer no reator, certo? Que são diferentes. Então, fazendo aí os 750 metros cúbicos dividido por 500 metros cúbicos por dia, o nosso tempo de detenção hidráulico, 1,5 dias. Confere? Perfeito, esse foi tranquilo. Então, próximo é
as dimensões do reator. Então, perceba que como o volume, quem vai controlar o volume do nosso reator é a carga orgânica, então a gente precisa calcular uma nova área, certo? Então, para a gente calcular essa nova área, o que nós vamos fazer? Então, vai ser os 750 metros cúbicos, dividido pela altura de processo. Então, lembra a altura do reator? A parte de processo era 8 metros, então isso vai me dar uma nova área. E agora, para eu achar o comprimento e a largura, pessoal, lembra que o meu L é 2 vezes, o meu comprimento é 2 vezes a largura? Tá aqui, ó, o item 9. Relação entre comprimento e largura do reator, então, a largura é 2 vezes o comprimento. Então, conhecendo essa área, eu posso substituir aqui o meu comprimento por 2 vezes a largura, e eu conheço a área, então eu conheço a largura, eu faço as continhas, retomo a largura e depois faço vezes 2 e obtenho o comprimento. Certo? Entendido? Então, um tempinho aí para vocês calcularem comprimento e largura. Então, a área deu 93,75 metros quadrados. Prof, W deu A. Isso. 6,85 metros e comprimento 13,7 metros. Perfeito, isso aí. Então, lembrando que a altura total do reator vai ser a altura de processo, que é 8 metros. Então, a altura total vai ser a altura de processo, que é 8 metros, mais a altura do clarificado, que é meio metro, se eu não estou enganada, isso, meio metro, e o separador, que é 2,5. Então, para a gente pegar todas as dimensões, né? Clarificado é meio metro e o separador sólido gás 2,5. Então, só para a gente terminar as dimensões aí, então, 11 metros a altura total do nosso reator. Então, a gente tem comprimento, largura e a altura total, somando, então, processo, região clarificada e altura do separador. Joia? Muito bem, agora vem uma parte muito interessante do nosso dimensionamento, que dá um pouquinho de trabalho para calcular, mas não é nada difícil, impossível. Pessoal, então ele pede o tempo de retenção de sólidos no reator. Então, lembra que a nossa equação da produção de sólidos, em termos de sólidos suspensos voláteis, né, vai ser a biomassa do reator, vezes o volume, então lembrando que vai ser o volume com base na carga orgânica, né, dividido pelo tempo de retenção de sólidos. Então, só rearranjando esta equação, produção de sólidos vezes tempo de retenção de sólidos vezes a concentração de biomassa vezes o volume. A concentração de biomassa a gente tem, ele deu isso em algum lugar, tá aqui o item 11.
30 quilogramas de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico. Então, a gente tem. O volume a gente já calculou, o tempo de retenção de sólidos é o que a gente quer saber. A produção de sólidos a gente ainda não tem. Então, se a gente reescrever aqui, então pegar a equação da produção de sólidos, então é essa equaçãozinha que eu reescrevi aqui para vocês, certo? Então, lembra que a gente tem o termo, um termo associado à biomassa, um termo associado aos resíduos celulares e um último termo associado aos sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis, que foi dado, né, pessoal? A gente conhece. Tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso X0I, certo? Os não biodegradáveis. Então, se a gente olhar a nossa equação de termos de produção de sólidos, de lodo, ele também é dependente do tempo de retenção de sólidos. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esta equação aqui no lugar da nossa equaçãozinha 1 aqui em cima, certo? Que eu já fiz aqui. Então, ficou biomassa vezes o volume, lembrando que esse vai ser sempre o volume com base na carga orgânica, vezes o tempo de retenção de sólidos, vezes a equação da produção de sólidos. Estão acompanhando aí até aqui? Beleza? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer a distributiva, então, tempo de retenção de sólidos vezes o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Aí percebam que o denominador desse primeiro e segundo termo aqui entre colchetes, né? Eles são iguais, então a gente pode colocar em evidência tudo que a gente tem nesses dois termos, né? Colocar em evidência aí, que foi o que eu fiz a distributiva e coloquei em evidência aqui o que tem no denominador, vazão que aparece, a síntese de células, S0 menos S, o tempo de retenção de sólidos, né? Então, basicamente, todo esse primeiro termo dá para colocar em evidência, né? Então, vai ficar 1 mais o que sobrou no segundo termo, FD, o B e um tempo de retenção de sólidos aí, né? Depois de fazer a distributiva, o segundo termo vai ficar ao quadrado, certo? Então, só coloquei em evidência. E no terceiro termo, então, só multipliquei aí o tempo de retenção de sólidos, certo? Então, agora, pessoal, percebam que vazão a gente tem os parâmetros cinéticos de síntese, a fração que permanece como resíduo, decaimento endógeno, a gente tem os sólidos não biodegradáveis, a gente tem esse S0 menos S, pessoal. Então, perceba que a gente tem, foi dado S0. Então, perceba que quando a gente faz o substrato inicial menos o substrato final, a gente está calculando justamente a DQO que foi removida, concordam? Então, se vocês concordam com isso, né, S0 menos S é a mesma coisa que eu aplicar a minha eficiência, que é de 90%, na minha concentração inicial que eu conheço. Certo? Então, esse S0 menos S é a mesma coisa que 90% do meu substrato inicial, que vai me dar a minha DQO removida. Concordam com isso? Certo? Então, a gente tem também, né? O parâmetro B a gente tem também, então a concentração no reator de biomassa a gente tem e o volume a gente tem, ou seja, a gente só tem como incógnita aqui nessa equação o tempo de retenção de sólidos, certo?
Então, a minha sugestão aí para vocês, opa, tem mais um aqui, ó. É dividir essa equação em 3 termos e calcular separado, para não ficar tudo gigante, né? Então, eu chamei do lado esquerdo da igualdade de A, aí o primeiro termo do lado direito de B e o segundo termo do lado direito de C, e calculei cada termo separadamente, certo? E depois eu fiz, ó, o resultado do meu A, passei o C para o outro lado e deixei o B, né, do outro lado da igualdade. Então, o que eu fiz aqui? A menos C igual a B. Certo? Para a gente tentar isolar o nosso tempo de retenção de sólidos. Então, aqui eu já substituí os dados, já fiz as continhas, só para vocês conferirem, né? Já deixei prontinho aqui. Sempre trabalhando a unidade, certo? Porque é bem importante a gente ver o que a gente precisa converter de unidade, de repente, tá? Então, se vocês fizerem isso, ó, o que eu quero mostrar para vocês? A gente vai chegar numa equação de segundo grau, certo? Que a gente vai ter o tempo de retenção de sólido ao quadrado, no outro termo, tempo de retenção de sólido, o outro não é função do tempo de retenção de sólidos igual a zero. Aí, para resolver a equação de segundo grau, ou você vai aplicar a Bhaskara, certo? E a raiz positiva vai ser o nosso tempo de retenção de sólidos. Ou quem tem HP, se vocês quiserem jogar diretamente esta equação aqui na HP e usar o solver aí da HP, vocês já conseguem obter o tempo de retenção de sólidos, né? Dá para fazer assim também. Quem não tem HP, quem está trabalhando com a Cássio, faz o passo a passo e resolve essa equaçãozinha de segundo grau. Acha a raiz positiva, certo? Então, de qualquer forma, mesmo quem for usar HP, é importante fazer a análise dimensional de cada um dos termos, tá? Para ver se fecha a análise dimensional, certo? Entendido aqui a estratégia, pessoal, para encontrar o tempo de retenção de sólidos? Então, eu posso dar um tempinho aí para vocês resolverem esta equação. Então, o procedimento aqui, depois vocês peguem passo a passo, né, como a gente fez, só para a gente ver se vai bater tudo certinho. Posso deixar um tempo para vocês resolverem a partir daqui, e aí tem os resultados parciais aqui para vocês conferirem já se a equaçãozinha vai dando certo ou não. Pode ser? Se a gente vê que demora muito, eu passo para frente e depois a gente volta para cá, só para a gente não ficar sem terminar o exercício. Mas, então, vamos lá. Tempinho para vocês resolverem a partir daqui. Se precisar que eu retorne os dados, né? Isso que eu ia falar, retomar os dados aqui. Vou deixar aqui. Deixa eu tentar pegar de um jeito. Não, vai ter que ser da tabelinha para baixo. A eficiência é 90%, que é o que está ali em cima, tá? Eficiência do tratamento é de 90%.
Vou voltar lá para a equação, pessoal. Alguém está resolvendo pela HP aí? Sim? Tá. Daí a gente confere daí. Coloquem no chat aí quando conseguirem a resposta, por favor. Isso aí, Bianca. Perfeito. Então, tempo de retenção de sólidos, 50,18 dias. Os demais aí conseguiram? Isso, fechou, beleza. E, então, lembrem de fazer sempre a análise dimensional da equação, tá, pessoal? Porque a unidade tem que fechar, aí se é tempo, a unidade tem que fechar dias, certo? Beleza, eu posso avançar aí, meninas, meninos. Beleza? Então, vamos lá. Produção diária de lodo. Então, agora ficou fácil, né? Em quilograma de sólidos suspensos voláteis por dia. Então, agora que a gente tem o tempo de retenção de sólidos, é só calcular a produção. Então, lembrando que esse X é a biomassa no reator, né? Então, quanto que é a nossa biomassa no reator mesmo? Aqui,
30 quilogramas de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico. Então, 30 quilogramas de SSV por metro cúbico, vezes o volume, então vai ser o volume que a gente calculou com base na carga orgânica, dividido pelo tempo de retenção de sólidos que a gente acabou de calcular, 50,18 dias. Certo? Então, a nossa produção de sólidos vai dar 448,4 quilogramas por dia. Feito? Beleza. Então, depois que a gente já calculou o tempo de retenção de sólidos, fica bem mais fácil, né? E quando a gente tem a biomassa no reator, né? Se a gente não tiver essa biomassa no reator, pessoal, a gente tem que aplicar o balanço de biomassa, que é aquela equação para o X, que a gente viu lá na semana passada, tá? Mas, geralmente, esse é um dado de caracterização que a gente tem. Volume de lodo diário em excesso. Então, como ele quer um volume diário, então é volume por dia. Volume por dia é o quê? Vazão. Então, quando ele fala isso, pessoal, volume diário, ele quer saber o que ele vai ter que remover de lodo diariamente do reator, né? Para o reator não explodir, certo? Então, o que a gente quer é esta vazão que é retirada de lodo por dia lá do reator. Para o decantador, né? Porque depois vai para o decantador, sai do reator, vai para o decantador, aí a gente remove o lodo. Então, pessoal, que essa minha produção de sólidos totais, que a gente acabou de calcular, vai ser sempre, pessoal, a vazão vezes a biomassa. Então, lá a minha saída, né? Então, vai ser a vazão de saída vezes a concentração que sobrou de biomassa no reator lá no final, certo? Então, aqui em termos de sólidos suspensos voláteis, tá? Então, vai ser a biomassa lá na saída. Então, esse X é a biomassa depois do efluente tratado, vezes a sua vazão, mais a vazão diária de lodo, que tem que ser removida, vezes a concentração de biomassa no reator, que a gente tem também. Então, rearranjando esta equação, vai ser a produção de sólidos menos a vazão inicial, né, a vazão de entrada, não antes de retirada de lodo, né, vezes a concentração XZ, então, a biomassa no efluente tratado, dividido pela biomassa total do reator. Então, a nosso excesso de lodo, aquilo que vai ser removido por dia, vai ser a produção, que a gente calculou, 448,4. É isso? 4 quilogramas por dia, menos a vazão, 500 metros cúbicos por dia. A concentração de biomassa no efluente tratado. Tá aqui no finalzinho, concentração de SSV no efluente é de 120 gramas por metro cúbico. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma conversãozinha de unidades, né? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Já vou converter para grama. Opa. 120, né? 120 gramas por metro cúbico. Tudo isso dividido pela biomassa no reator, que é 30.000. Se era 30 quilogramas, então é 30.000 gramas por metro cúbico, já convertendo, né?
Então, esse metro cúbico vai cortar com esse metro cúbico. Opa, isso. Vai ficar grama. Ali na vazão é metro cúbico por dia, prof. Ah, sim. Porque tem que sobrar dia ali. Verdade, obrigada. E aí vai sobrar aqui esse metro cúbico por dia, perfeito. Essa grama. E aqui corta com essa grama. Fechou. Então, o que eu vou remover de lodo por dia vai dar, em termos de volume, né? Não de massa. 12,95 metros cúbicos por dia. Muito bem. Então, vamos para a produção de gás. Aqui, vamos lá. Vamos fazer alguns comentários aqui também. Então, ele pede primeiro a produção de gás metano. Vamos voltar na... Então, 7. Primeiro, ele pede a produção de metano e depois a produção total de gás em metro cúbico por dia. Então, vamos começar com a produção de metano. Pessoal, então, o que a gente vai fazer para calcular essa produção de gás? Primeiro, a gente precisa saber... Então, lembra que o dado que ele forneceu para nós lá é que 1 grama de metano perdão, 1 grama de DQO vai resultar em 0,35 litros de metano, certo? Era isso? Isso, no item 3 aqui, ó, a 0 graus, 1 grama de DQO vai resultar em 0,35 litros de metano. Então, a gente precisa saber aquela quantidade de DQO que vai virar metano, certo? Para isso, o que a gente sabe, pessoal? Que toda DQO removida, que era lá o nosso S0 menos S, que é o 0,90 do S0, substrato, né? 90% do substrato inicial. Uma parte dessa DQO que foi removida vai virar biomassa, certo? E outra parte vai virar metano. Concorda? Então, a DQO que vai ser transformada em metano vai ser a DQO removida menos a DQO que virou biomassa, certo? Então, a DQO que vira metano é a vazão vezes o nossa S0 menos S, isso aqui, então, para eu converter em massa por dia, né? E não volume por dia. E não volume... então, não massa por metro cúbico, que isso aqui vai me dar massa por volume, que é concentração, e eu quero massa por dia, por isso que eu multiplico pela vazão, né? Então, a DQO removida é a vazão vezes a diferença do substrato inicial menos o final, menos a DQO que vira biomassa, ela vem do nosso PX-bio, que a gente calculou na nossa equação lá na aula passada. Então, aquela equação para o PX-bio, então aquilo de DQO que vira biomassa é o PX-bio, vezes esse 1,42. Lembrando, esse 1,42, ele vem lá da estequiometria da reação de biodegradação, certo? Então, a gente trabalha considerando que a nossa, como é uma carboidratos solúveis, né? Então, a gente parte lá da nossa glicose, né? E faz toda uma equação de biodegradação, e a estequiometria dessa reação resulta nesse 1,42, por isso que ele está ali nessa equação. Então, a DQO que vira biomassa é 1,42 desse PX-bio, certo? Que é a produção de sólidos
apenas referente à biomassa, então sem o resíduo celular, sem o decaimento endógeno, né? Bom, não, resíduo celular sim, resíduo celular é biomassa, de qualquer forma é biomassa, então sem a quantidade de sólidos não biodegradáveis, que isso não vai virar biomassa, né? Então, peixes bio vai ser o peixes T, que é a produção de lodo total que a gente calculou, tudo com base nos sólidos suspensos voláteis, né? Menos aquela contribuição dos não biodegradáveis, que vai ser a vazão vezes a concentração de sólidos suspensos não biodegradáveis que foi dado no exercício, certo? Então, com tudo isso, pessoal, eu consigo calcular a minha DQO, que vai virar metano, certo? Então, vamos fazer esse cálculo aqui primeiro. Então, vai ser a minha... Deixa eu só reescrever a equação. Opa, aqui eu já vou colocar, já vou substituir também. É a vazão vezes 0,9 de S0 menos 1,42 vezes o pxt com base em sólidos suspensos voláteis menos a vazão X0I. Certo? Vazão é 500 gramas por metro cúbico, a produção total de sólidos é o 448,4, que a gente calculou, e os não biodegradáveis está aqui, na tabelinha, 500 gramas por metro cúbico. Então, um tempinho para vocês substituírem esses dados lá e calcular essa primeira parte. Se eu não comi nenhum dado, deixa eu só confirmar esse dado. Isso, 500 gramas por metro cúbico. Então, eu deixei tudo em grama, né? Então, quanto que vai dar aqui? Cinco vírgula 12 vezes 10 a sexta gramas por dia? Isso de DQO que vai virar metano, confere?
Confere aí, pessoal. Então, vamos transformar isso em volume de metano, né? Então, a gente tem a informação a 0 graus, então vamos calcular o volume de metano que é produzido a 0 graus e depois a gente corrige com a temperatura. Então, 5,12 vezes 10 a sexta grama por dia, então isso é DQO, e a gente sabe que, então, 1 grama de DQO vai resultar em 0,35 litros de metano, certo? Vamos deixar isso em metro cúbico. Então, 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. Então, ó, grama de DQO com grama de DQO, litro com litro, vai sobrar metro cúbico por dia. Lembrando que isso é a 0 graus, porque este dado aqui, que foi dado, é a 0 graus ou 273 Kelvin. Então, essa continha aqui vai dar 1.791,4 metros cúbicos por dia. Então, a 25 graus Celsius, como que a gente vai fazer essa correção? Então, a gente vai fazer uma relação simples com a temperatura, pessoal. Então, 1.791,4 metros cúbicos por dia, isso numa regrinha de 3, isso era válido para 0 graus ou 273 Kelvin. A 25 graus ou 298 Kelvin vai resultar em 1.955,37 metros cúbicos por dia. Confere? Então, isso aí. Qual foi a estratégia? Vamos relembrar o que a gente fez para calcular a produção de metano. Então, primeiro, por balanço, a gente identificou a quantidade de DQO que vai virar metano, porque a gente sabe que a DQO removida, uma parte vira biomassa, outra parte vai virar metano, certo? Isso vale no nosso reator anaeróbio. Então, por balanço, a gente calculou a nossa DQO, a quantidade de DQO que vai virar metano. Com isso, a gente fez a conversão dessa massa para volume de metano a 0 grau, ou 273 Kelvin, certo? Para obter o volume de metano. E depois a gente fez a correção com a temperatura. Porque a gente quer o cálculo na temperatura de 25 graus Celsius. Então, se a 273 Kelvin a gente tem 1.791,4, a 25 é só fazer uma regrinha de 3, certo? Se o professor Douglas ouvir regrinha de 3, ele me mata, né? É só fazer a análise dimensional. É ele que fica bravo, né, com o pessoal fazendo regra de 3, não é ele que não deixa o pessoal fazer regra de 3? Sim, sim, professor. A gente não vai contar, é segredo nosso. Então, dá tudo análise dimensional, esquece a regra de 3. Certo, pessoal, vamos lá, estamos quase terminando. Então, era isso, né? Esse item, ele cria produção de metano, né? Em metros cúbicos por dia mesmo, tá certo a unidade? Isso, em metro cúbico por dia. Então, ele quer a produção de gás total. Pessoal, que mais uma regra de 3 que não é regra de 3. Se, pessoal, 65% aqui no item 5, se 65%
disso que a gente acabou... Isso que a gente acabou de calcular é metano. Então, metano é 65% da fase gasosa. Então, o total vai ser 100%, né? É só fazer mais uma análisezinha dimensional. Então, se 65% da fase gasosa é metano, é só a gente correlacionar aí com a nossa porcentagem. Tá? Então, é só dividir o que a gente acabou de calcular aqui por 0,65, né? Então, vai ser, 1.955,37 metros cúbicos por dia e dividir por 0,65, né? Isso vai me dar a produção de gás, que, lembrando, é metano e CO2. Então, vai dar isso aqui. Três mil e 8,3 metros cúbicos por dia. Fechou aí? Bueno. Então, quantidade de energia, pessoal. O que a gente tem lá de informação da quantidade de energia para a gente correlacionar? Então, o que a gente sabe? Que a 0 graus, item 4, 1 metro cúbico de metano gera 38.846 quilojoules. Vamos escrever isso lá embaixo. Vou colar aqui das minhas anotações. 38.846 quilojoule por metro cúbico de metano, certo? Então, pessoal, isso é a 0 grau, né? A temperatura disso aqui é a 0 grau. Então, eu vou correlacionar com o volume que eu calculei lá em 0 grau, certo? Que deu 1.791 metros cúbicos por dia. Então, 1.791, é isso, 4 metros cúbicos por dia, vai me dar, então corta metro cúbico com metro cúbico, vai me dar a energia gerada por dia. 69,6 aproximadamente, né, vezes 10 a sexta quilojoule por dia. Só que nós precisamos fazer a correção da temperatura. Então, 69,6 vezes 10 a sexta. Então, isso foi obtido para 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, e eu quero a temperatura de 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin. Certo? Então, sempre percebam que aqui o que eu usei, o volume de metano por dia que eu usei aqui, foi o de 0 graus Celsius, tá? Para depois a gente corrigir com a temperatura. Então, aqui, quanto que vai dar? 75,96, aproximadamente 76 quilojoules, né? Vezes 10 a sexta, quer dizer. 76 vezes 10 a sexta quilojoules por dia. Isso a 25 graus Celsius. Fecha aí, pessoal?
Muito bem. Então, lembra de sempre fazer essa avaliação da temperatura com os dados que a gente tem, né? Porque a produção de gás, ela interfere bastante aí com relação à temperatura, né? Então, a gente sempre tem que fazer essa correção. Alcalinidade requerida, que é o nosso último ponto, né? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente saber qual é a alcalinidade requerida, o que nós vamos considerar? Vamos para aquela tabelinha que eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente já sabe que a gente tem de alcalinidade em termos de carbonato de cálcio, 500 gramas por metro cúbico. Mas a gente precisa saber a requerida para saber se essa alcalinidade é suficiente. Então, a alcalinidade, quem vai nos dizer sobre a alcalinidade é a concentração de CO2 na fase gasosa, certo? Que sempre que eu tenho gás, esse equilíbrio, né, líquido-gás, ele vai influenciar bastante na minha alcalinidade, né? Porque é CO2. Então, considerando que o pH do meu efluente tem que ser 7, né? Porque o tratamento anaeróbio, ele é muito sensível ao pH, então a gente precisa fornecer esta alcalinidade para manter o pH em 7. De acordo com essa tabela, nós estamos aqui na temperatura de 25 graus. E qual é a porcentagem de CO2 na minha fase gasosa? Então, lembra? 65% era metano. Então, o resto, que vai dar 35%, é CO2. Então, nós vamos usar essa tabela para obter a nossa alcalinidade requerida. Então, a 25 graus com 35% de CO2 na fase gasosa, a minha alcalinidade requerida é 2.678. Então, isso aqui é ponto, não é vírgula, tá? E a unidade, perceba que essa tabela aqui, ó, eles não colocaram a unidade. Então, essa tabela, tanto o gráfico, a tabela, ela é do nosso livro Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos, que é a nossa principal referência, tem lá na minha biblioteca, certo? Então, ele não coloca a unidade, mas é grama por metro cúbico, tá? O resultado dessa tabela aqui. Então, já que a gente tem a alcalinidade, então, para manter o pH 7, com 35% de CO2 na minha fase gasosa, temperatura de 25 graus, então, a alcalinidade requerida é de 2.600, eu já esqueci, e 78 gramas por metro cúbico, e lembrando que a alcalinidade, então, quando a gente faz prática de dureza, vocês devem já ter feito uma prática de dureza lá em química analítica, né? A gente vai ter a nossa prática aqui de efluentes, mas dureza é sempre em termos de carbonato de cálcio, tá? Então, pessoal, como eu tenho 500 gramas por metro cúbico de carbonato de cálcio no meu efluente, então eu vou precisar fornecer para manter esse efluente dentro do reator em pH 7, a diferença, né, pessoal, que vai dar 1.089 gramas não, dá mais, né? 2.000. Peguei errado. 2.178. Fecha, gramas por metro cúbico. Até aqui é isso? Confere?
Então, neste problema, a requerida era de 2.678, como eu já tenho 500, eu fiz só a diferença para saber aquilo que eu preciso fornecer. Pessoal, a alcalinidade requerida é sempre interessante a gente saber quanto que a gente precisa fornecer em termos de massa, né, por dia. Então, a gente relaciona com a nossa vazão, para a gente obter, por exemplo, massa por tempo, né, ou quilograma por dia. Então, a alcalinidade, aqui faltou um D, né, alcalinidade em quilograma por dia, que é o dado prático, né, que a gente vai ter que fornecer. Então, vai ser 2.178 gramas por metro cúbico, vezes a vazão, que é 500 metros cúbicos por dia, e converter a unidade de massa, né? 1 quilograma tem 10 a terceira grama para a gente obter em, então, quilograma por dia. Então, a alcalinidade requerida, aquilo que eu ainda vou ter que fornecer, diariamente vai ser, agora sim, né, 1.089 quilogramas por dia em termos de carbonato de cálcio. Confere. Então, a gente usou a nossa tabela para saber qual que é a alcalinidade requerida para manter o pH 7 na temperatura de trabalho, que é 25 graus Celsius, e com a porcentagem de CO2 que a gente tem no problema. Então, verifiquem que se eu mudar a porcentagem de CO2 do meu problema, eu vou mudar também a coluna da tabela, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Fiz a remoção do que eu já tenho de alcalinidade e depois converti, relacionei com a vazão para saber qual é a massa por dia que eu tenho que fornecer de carbonato para manter a alcalinidade de acordo com o solicitado para o pH 7, certo? Muito bem, esse foi o último item, eram 10, né? Vou voltar lá. Sim, eram 10. Muito bem, pessoal. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que não ficou clara nesse problema? Ô, prof, a aula 15 vai cair também? Na prova Aula ou não? 15, não. Não. Beleza. Da 10 a 14. Ok, pessoal? Então, era isso a nossa aulinha de hoje. Aqui a gente termina o conteúdo para a prova. Então, estudem bastante. A prova não vai estar muito complexa. Com esses exercícios aí que a gente fez em aula, vocês vão conseguir estudar. Estudem por eles, tá? Que vocês vão ter total condição de resolver aí os exercícios da prova, certo? Combinado? Então tá, pessoal, um abraço para vocês, boa semana, bons estudos, boas provas aí que vocês têm essa semana, tá bom? Se cuidem. Até mais.